Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022. São 8h26. Nós seguimos entrevistando aqui políticos importantes que foram reeleitos, aqueles que estão em tratativas de apoio para o segundo turno das eleições de 2022. Nós vamos conversar ao vivo hoje no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o governador reeleito do Distrito Federal em primeiro turno, Ibanez Rocha. Governador, primeiro parabéns pela reeleição expressiva aí. E eu gostaria de saber do senhor se o senhor considera essa eleição de 2022 para o presidente Jair Bolsonaro, quem o senhor está apoiando agora no segundo turno, mais difícil do que foi a eleição de 2018. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Muito bom dia. Primeiro, muito obrigado aí pelos parabéns, agradecer a todos os ouvintes da rádio e principalmente aqueles eleitores aqui do Distrito Federal pelo apoio que nos foi dado nessa eleição. E no que diz respeito à eleição nacional, certamente o presidente Lula é um candidato mais competitivo do que o Fernando Haddad era em 2018. E aquele momento, agora é uma coisa que tem que se levar em consideração. Aquele momento era um momento em que a população brasileira clamava por mudanças. Hoje eu não vejo esse cenário, basta ver a quantidade de governadores que foram reeleitos. Governador, falando a respeito da sua reeleição no Distrito Federal, como é que o senhor leu o resultado das urnas, hein? O senhor que em 2018 era um estreante, né? E agora volta ao governo do Distrito Federal reeleito em primeiro turno. O que o senhor fez que agradou o eleitor, governador? Muito trabalho, meu amor. Nós trabalhamos demais aqui na cidade, nós tirando a cidade da paralisia que ela vivia dos governos de esquerda que passaram por aqui. E conseguimos imprimir uma força muito grande, com muitas obras na cidade, muitos programas sociais ajudando a população mais carente. Fizemos uma boa gestão na pandemia também, que deu muita segurança para a população, com hospitais de campanha, com investimentos em medicamentos, com contratação de profissionais. Fizemos uma administração bastante profissionalizada. Geramos muitos empregos, mesmo com o período da pandemia, nós conseguimos deixar aqui para trás quase 80 mil empregos foram gerados no Distrito Federal, então a cidade passou a viver um clima de tranquilidade, o que eu chamo na área jurídica, de onde eu venho, nós demos muita segurança jurídica para a população do Distrito Federal, nada de sobressaltos, nada de surpresas, tudo tratado com as principais entidades da sociedade civil, um bom relacionamento com os servidores públicos também, nós tivemos uma boa relação com todos os sindicatos e entidades representativas. Tanto que passamos aí 4 anos sem ter nenhuma greve significativa no Distrito Federal, então foi um período de muitos avanços na cidade. Isso foi correspondido pela população que me reelegeu em primeiro turno aqui, um fato histórico na cidade. Governador, Sônia Blota aqui, um prazer estar falando com o senhor no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta que nós estamos fazendo essa semana para todos os nossos entrevistados que compareceram ao nosso jornal. Qual que é a avaliação do senhor sobre o resultado das pesquisas, por que a maior parte delas errou? Olha, o motivo do erro eu não sei. Eu sei que elas erraram e erraram feio e prejudicaram muito o nosso processo democrático. Aqui no Distrito Federal, Sônia, para que você tenha uma ideia, no dia anterior das eleições, eles colocaram um candidato que teve apenas 4% dos votos, com 16% da votação, e era um candidato exatamente do campo da direita, onde eu milito, entendeu? Então isso tirou parte dos votos que a gente chamava dos votos úteis, que a gente vinha trabalhando. Então errou feio, eu não sei qual o motivo, eu acho que isso tem que ser investigado, muito investigado. Os institutos de pesquisa têm sido eleições a eleições muito criticados pela população. Eu vejo agora um movimento no Congresso Nacional, na criação de CPIs, também no endurecimento da legislação em relação às pesquisas. Elas erraram e erraram muito. Erraram tanto aqui no Distrito Federal como erraram no campo nacional também. E causa prejuízo às campanhas. Você pode ter dúvida, porque a população acompanha essas pesquisas e grande parte delas segue a tendência dessas pesquisas. Então, eu acho que o movimento agora é de realmente se pensar essa questão dos institutos de pesquisa no Distrito Federal, ter uma lei no Brasil, ter uma legislação mais rígida, e a Justiça Eleitoral também deveria ter uma forma de fiscalizar. Fiscaliza tanto os candidatos, fiscaliza tanto os partidos políticos, mas não fiscaliza um dos elementos que se tornou essencial, que são exatamente os institutos de pesquisa. Governador, o senhor é do MDB, né? Movimento Democrático Brasileiro.
O MDB é tradicionalmente conhecido por várias linhas de pensamento e de atuação. É uma federação. Exato, boa comparação, é uma federação. É mais ou menos como o Partido Democrático lá nos Estados Unidos, né? Que tem o Bernie Sanders, que é praticamente um PSOL, e você tem o Obama, Hillary Clinton, né? E outros nomes. Tem de tudo. Tem para todo gosto. O MDB, mas essa característica, na visão do senhor, isso é positivo pro país, para a política nacional? Eu acho que o partido tinha que ter uma unidade maior, teria que ter um pensamento, mas aí é uma mudança partidária que vem com o tempo. O amadurecimento das lideranças, e com isso a gente vai conseguir fazer com que o partido tenha uma determinada unidade. Acho também que faltou ainda ao MDB uma grande liderança nacional. Nós não tivemos a oportunidade de ter essa experiência de ter uma grande liderança nacional que empolgasse a todos aos membros dessa federação. Eu acho que esse momento vai chegar, pode ser nas eleições de 2026. Acho que o MDB está amadurecendo, e com esse amadurecimento a gente tem como chegar lá. O senhor se sente meio isolado hoje no partido por ser um dos poucos que estão aí com Jair Bolsonaro, a outra parte grande está com Lula. O senhor se sente desconfortável nesse momento, não? De modo algum, eu tenho toda a liberdade, converso sempre com o presidente Baleia, converso com os demais membros do partido, tenho um bom relacionamento com todos eles, sejam aqueles que estão apoiando o Lula, sejam os que estão apoiando o Bolsonaro. Tenho uma posição bastante tranquila em relação a isso. Governador Ibanez Rocha, governador reeleito do Distrito Federal, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Governador, no primeiro turno, no Distrito Federal, Jair Bolsonaro teve 51% dos votos, Lula 36%. O senhor declarou apoio explícito e daqueles não envergonhados, que às vezes tem apoio envergonhado, né? O do senhor não foi a candidatura de Bolsonaro agora no segundo turno. Como é que o senhor acha que pode colaborar com a campanha do presidente no Distrito Federal? Nós já estamos aqui com a nossa equipe que trabalhou na nossa campanha toda a postos, nós estamos fazendo contato com a nossa militância, com as lideranças políticas todas, com os candidatos eleitos e os não eleitos, e nós vamos às ruas do Distrito Federal pedir o voto para o presidente Bolsonaro para que a gente consiga atingir pelo menos 60% da votação aqui na nossa cidade para ele. E qual é a prioridade para o Distrito Federal? O que o Distrito Federal precisa para esse seu segundo mandato? Qual é a área que o senhor pretende atuar mais, governador? Nós temos aqui que avançar muito na área da saúde. Nós tivemos um período de pandemia que nos deixou no Brasil todo, grande parte das cirurgias eletivas não puderam ser feitas. Nós temos que avançar muito nessa área da saúde, com a construção de mais 3 hospitais no Distrito Federal, contratação de mais profissionais. E temos que manter os projetos na área de infraestrutura para dar uma melhor qualidade de vida para a população do Distrito Federal. Sem contar que temos que avançar também nos projetos que nós temos na assistência social, porque é uma cidade que tem características não muito diferentes dos outros estados. Nós temos um plano piloto bastante rico, uma capital aqui que ela é levada pelo serviço público com grande remuneração, e temos a 40 quilômetros uma cidade chamada Sol Nascente, que tem talvez uma das menores rendas per capita do Brasil. Então nós temos que diminuir essa disparidade, e a gente só consegue fazer isso com um grande projeto de assistência social. Governador, o senhor acha que os candidatos à presidência nesse segundo turno devam mostrar mais suas propostas do que foram colocadas no primeiro turno e, inclusive, anunciando parcialmente seus ministros? Seria muito bom que a gente conseguisse que todo o debate fosse feito em torno das propostas, fosse mostrando, no caso do presidente Bolsonaro e do presidente Lula, aquilo que já fizeram pelo país e aquilo que pretendem fazer nos próximos 4 anos. Eu acho que é assim que se faz a melhor política. Eu aqui no Distrito Federal, na minha campanha, fiz exatamente isso. Não perdi nenhum momento da minha campanha atacando qualquer um dos adversários, não deixei que minha campanha fizesse isso, e foi exatamente isso que nós escolhemos nas urnas, uma campanha bastante propositiva. E seria muito bom que os candidatos a presidente da República fizessem dessa maneira também, para que a gente pudesse ter um debate bem mais amplo com a sociedade, cada um no eleitor podendo escolher a melhor proposta para o Brasil. Inclusive anunciando ministros? Eu acho que o anúncio de ministros, eles vêm num período que a gente chama de transição. Eu aqui estou fazendo da mesma forma. Não é uma transição, porque não é um novo governo, mas eu vou reunir aqui especialistas das mais diversas áreas para que a gente tenha um cronograma de trabalho estabelecido, apontando as prioridades, e a partir desse debate com a sociedade, incluindo a sociedade civil organizada, os nomes do secretariado vai surgir. Eu acho que aí, no caso dos ministérios, deveria ser a mesma coisa.
até para que você pudesse ter uma evolução dos seus programas, uma avaliação daquilo que melhor funcionou e aquilo que tem condições de melhorar no próximo governo. Então aqui vai ser feito dessa maneira. A partir do dia 1º, depois da eleição presidencial, nós vamos reunir grupos de trabalho aqui, vamos chamar entidades da sociedade civil e vamos fazer um grande projeto para governar o Distrito Federal pelos próximos 4 anos. Governador, para finalizar, o senhor foi um crítico, né, do envio de presos perigosos para a penitenciária federal que fica em Brasília. Agora, o senhor pretende retomar esse assunto? Vai tentar discutir com o Ministério da Justiça, da Segurança Pública? Sendo crítico, nós temos aqui no Distrito Federal todas as autoridades, deputados federais, senadores, presidência da República, a cúpula do Poder Judiciário, Legislativo, 156 embaixadas, e a gente tem aqui a 6 quilômetros do centro da cidade um presídio federal, e o que a gente tem visto aqui pelos levantamentos que são feitos pela Polícia Civil e pela nossa inteligência é que esses presos terminam trazendo outros, trazem os familiares, trazem outros bandos que se acomodam aqui na cidade vizinha, que são cidades carentes, e dão uma estrutura, uma atenção a esses que estão presos nesses presídios federais. Aonde o crime organizado vai, ele termina levando o restante da sua cúpula. Governador Ibanez Rocha, governador reeleito do Distrito Federal, muito obrigada, pela sua conversa conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até a próxima, governador. Eu que agradeço a todos vocês e quero desejar a todos um excelente final de semana. Obrigada, governador. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade.